Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, Deus já falou poderosamente nesse lugar. Verdadeiramente a presença dele está aqui. Por gentileza, vamos abrir a palavra de Deus, o tema da campanha, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler 2 versículos, o 9 e o 20, a parte B. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora o 20, a parte B. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Aleluia. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. O Senhor nos deu essa missão esta noite, de vir aqui para poder dizer para você: crede no Senhor e estareis seguros. E quando a palavra de Deus fala para crer em Deus, ela nos diz no sentido de pôr a nossa total confiança no Senhor, no sentido de nos apoiarmos nele, de colocarmos ele como a nossa coluna de sustentação. Por isso nós ficamos firmes, ficamos seguros, totalmente, como diz literalmente como diz o Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, Jesus. E quando a palavra nos diz, crede em seus profetas, é no sentido de crermos que tudo que o Senhor nos prometeu através dos seus servos se cumprirá. E nós prosperaremos, nós seremos bem-sucedidos em tudo quanto fizermos. Nós obteremos sucesso. Eu vou contar um pouco da minha história para os irmãos, é curto. Na época que eu servi ao quartel, acho que era o quartel do lado do Mateus, era Maitá, o teu? Parecia, então era longe, mas era perto, era dentro do mesmo complexo. Houve momentos difíceis, sim, como todos os militares têm, porém Deus ele me colocou para fazer aquilo que eu amava. Deus me colocou na equipe de judô, jiu-jitsu, e eu tinha uma vida muito boa naquela época, era muito feliz. Porém, eu estava de férias, aí numa noite eu fui no banheiro escovar os dentes, aí eu sentei na cama, assim, em frente ao espelho, olhei, tô com a gengiva sangrando, devo ter machucado quando escovei. Aí tá, aí o tempo foi passando, pô, não para de sangrar, o que está acontecendo? Aí de repente eu olho no meu braço, tinha uma mancha roxa, olho em outra parte do corpo, outra mancha. E interessante que no culto anterior, na igreja onde eu congregava, o pastor havia pregado dizendo que existe tempo de dormirmos fora de casa, longe. Aí na mesma hora eu já entendi. Chamei a minha esposa, falei: arruma as coisas, prepara a mala, porque é tempo de dormir fora. Aí nós fomos para o hospital, eu já sabia que ia ficar lá. Ia passar um tempo lá, mas tinha certeza que a minha vida estava nas mãos de Deus. Aí faz exame para lá, exame para cá, agulhada para lá, para cá, meu Deus, é isso. Aí daqui a pouco a médica vem com uma agulha enorme para fazer o exame de medula óssea. Eu não sei se é no osso, ou é na cartilagem. Pô, negócio terrível. Aí a médica vem e fala para mim: primeiro eu vou ter que te dar uma anestesia, senão vai doer muito. Aí a médica vai, tá aqui com a anestesia,
Ela começa a rodear com a agulha aqui dentro, rodando. Deixa o que essa médica está fazendo. Aí ela vem e fala para mim: meu filho, a anestesia não vai pegar, porque não tem gordura. Na época eu treinava direto, eu estava fininho. Muito obrigado por avisar que vai doer. Vai lá, vambora. Tem que passar, vamos passar. Fica essa agulha aí. Aí a médica vai lá, taca a agulha, aí começa a fazer aquele movimento igual o desentupidor. Ai, meu Deus. Aí eu só conseguia pensar numa coisa: o que Jesus passou por mim na cruz foi muito pior. Eu posso passar por isso aqui, eu posso suportar. Isso daqui não é nada. Glória a Deus por isso. E nessa época, minha esposa estava grávida e a gente nem sabia ainda. Passaram-se, acho que foram 7, não, calma, ainda falta um pedaço. Veio uma mulher, foi lá me visitar e falou assim: meu filho, Deus mandou te dizer uma coisa. Abriu a Bíblia em Isaías 43. Ela me disse: Deus vai te fazer pregador da sua palavra. Outro dia, veio uma segunda mulher. Abriu a Bíblia, Isaías 43. Meu filho, Deus manda te dizer que você vai pregar a sua palavra. Outro dia, uma terceira mulher. Qual o texto que ela abriu? Isaías 43. Meu filho, você vai ser pregador da minha palavra. Inclusive, uma dessas mulheres está aqui, irmã Selma, minha sogra. Ela nem deve se lembrar disso. Então a irmã pode contemplar diante dos seus olhos a profecia de Deus, através da sua boca, está se cumprindo. Aleluia. E também gostaria de expressar minha gratidão, porque nessa época, quando eu estava em casa me recuperando, a irmã ajudou muito a cuidar de mim, porque a minha esposa estava grávida. Que Deus possa recompensá-la por isso. Aí a minha esposa grávida, momentos difíceis. Voltei para o quartel, porém com restrições de exercícios físicos. Não podia trabalhar no sol por causa da doença. Onde que eles me colocaram para trabalhar? No sol. Óbvio. Aí passou o tempo. Me colocaram para trabalhar sentado na secretaria. Aí isso para mim foi a morte. Atleta, trabalhar sentado, meu irmão. Eu falei: não, Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus. Não vou aguentar isso não. Aí minha esposa e eu conversamos, falamos: qual vai ser o nome do nosso primeiro filho? Olha o que nós estamos passando. Porém, Deus está conosco em todos os momentos. Então o nome do nosso primeiro filho será Emanuel, porque Deus está conosco. Mas Deus enviou uma menina. Aí nós dissemos: não tem problema. Emanuele. Nome lindo, perfeito. Passou um tempo, ela engravidou de novo. Viria o segundo filho. Aí nós pensamos, eu pensei, nós temos que colocar um nome que engrandeça a Deus e ao mesmo tempo afronte a Satanás. Aí nós pensamos, peraí, Satanás ele quis ser como Deus, mas Deus ele enviou Miguel para derrotá-lo, como uma resposta. E o nome Miguel, o significado é uma pergunta retórica, a qual todos já sabem a resposta. Miguel significa quem é como Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Aí Deus enviou outra menina. Falei: caramba, como é que agora a gente vai colocar o feminino de Miguel? Não, Miguel não dá. Peraí, deixa eu pesquisar isso aqui. Peraí, Miguel é um nome de origem hebraica. Miguel no hebraico é Micael. Logo, feminino, Micaela, perfeito. Agora eu tenho que falar sério com os irmãos. No mesmo texto, no versículo 12. Não, versículo 13, perdão. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Deus esta noite ele manda dizer que para que as promessas possam acontecer na nossa vida, como igreja, como um todo, é preciso que haja unidade na igreja,
tenho que ler aqui, só um minuto. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Eu já disse uma vez aqui e repito, que Satanás ele usa a palavra de Deus para desenvolver suas estratégias. Quando ele tentou o Senhor Jesus, o que ele usou foi a palavra. E ele usa também para nos afrontar. E ele usa a palavra que diz: reino dividido não subsistirá. E o que mais ele faz é dividir o povo. E quando o povo está dividido, nos tornamos fracos e não alcançamos as promessas de Deus. Em Romanos 16, aqui no 17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Noteis os que promovem dissensões. Presta atenção em quem é. Identifica quem está fazendo isso. Desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Palavras de falsidade, falsos elogios. Cuidado com isso. Outra coisa que o Senhor me tocou para dizer nesta noite, ainda no texto de Crônicas, no 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Se lançaram todos. Não foi só uma parte, foram todos. Mais uma vez, unidade na igreja aí, reverência no culto. Nós não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. No Salmo 89 diz que Deus ele deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos. Aleluia! Ou em algumas versões está escrito temido. E grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ou seja, em extremo, o que é extremo é o limite, é o máximo, não há nada além daquilo. Ou seja, máxima reverência a Deus, máximo temor, máximo respeito. Enquanto não fizermos isso, não alcançaremos os grandes milagres e maravilhas. Mas quando a igreja estiver unida, vai acontecer isso daqui, ó. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e nós voltaremos a ver. O cego vê, o paralítico andar, o surdo ouvir. Isso vai acontecer, irmãos. O Senhor determinou. Não foi ninguém que me disse. Eu ouvi a voz de Deus dizer isso. Mas para isso é necessário acabarmos com as contendas e dissensões. Então, se você tem algo para resolver com seu irmão, resolva o mais rápido possível. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Eu agradeço a oportunidade.